Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar o suplá Rainha. O meu suplá tem 42 centímetros de diâmetro e eu utilizei aqui os fios da Círculo. Nesse modelo eu utilizei as cores do fio Barroco Max Color número 6, cores 1114, 7207, 7259 e 7311. Utilizei também o fio Encanto Slim nesse detalhe aqui, olha, no meio da peça, e utilizei o fio Encanto para fazer o acabamento. Nesse outro modelo de verde eu utilizei os tons 2204, também de fio Barroco Max Color número 6, tá? 2204, 5239, 5767 e a cor 5073. Nos detalhes também utilizei o fio Encanto Slim e aqui, olha, no acabamento utilizei o fio Encanto. Confeccionei ele também todo com fio Barroco Max Color número 6, olha, utilizando a cor 4131, que é a cor cenoura, então aqui não tem nenhum detalhe de fio Encanto, nem fio Encanto Slim, e nem fiz a troca de cores, mas é o mesmo modelo. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a soft, utilizei tesoura, agulha de tapeceiro e nos arremates eu utilizo a cola pano. Na descrição do vídeo eu deixo a lista completa dos materiais, vou deixar também anotado a quantidade que eu utilizei aqui de cada uma das cores, em cada uma dessas peças, e vou deixar também a marcação de início de cada uma das voltas para facilitar, porque nesse modelo eu mostro para você como fazer início e final de volta perfeito para você entregar aí o trabalho para o seu cliente e nem notar, olha, onde começou e terminou cada uma das voltas, mas tudo isso de forma bem fácil. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo o anel mágico, mas você pode fazer uma argola com 4 ou 5 correntes que dá certo também. Aqui no canal tem vídeo explicando de forma bem detalhada como fazer o anel mágico, vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo. Aqui, olha, eu vou deixar uma sobra de fio para fazer o acabamento, seguro assim com 3 dedos, faço uma volta completa, na segunda eu só posiciono ele no dedo, deixando esse fio que vem do novelo mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, pego o fio que vem do novelo e faço uma laçada na agulha. Pegando por cima da primeira volta, vou buscar o fio que vem do novelo e passo nessa laçada que estava na agulha, só girando a mão assim que facilita, olha. Já tenho aqui o anel mágico. Mas como eu disse, aqui no canal tem um vídeo explicando ele de forma bem detalhada, então acessa lá porque vale a pena, assim o início dos trabalhos redondos fica bem certinho. Após esse ponto baixo aqui para formar o anel mágico, eu vou fazer mais um ponto baixo pegando agora dentro do anel mágico, veja só. Busco o fio, formo 2 laçadas e agora faço um ponto baixo mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora eu vou completar um total de 15 pontos já contando com esse primeiro ponto, mas os próximos todos, olha, eu vou fazer dentro dessa argola do anel mágico. Então já tenho um, vou completar 15, todos eles assim pegando aqui dentro. 2, 3, 4, 5, veja que eu estou fazendo todos os pontos dentro desse anel mágico. Vou completar aqui um total de 15 pontos. Completei aqui, olha, um total de 15 pontos altos. Eu vou conferir aqui a quantidade certinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Eu vou fechar esse anel mágico, olha, veja que eu tenho aqui. Vou deixar aqui na laçada. Vou puxar a pontinha de fio para fechar esse anel mágico completamente. E se você for fazer esse trabalho só com uma cor, aqui é só você finalizar com ponto baixíssimo na corrente que foi feita logo após o ponto baixo. Aqui, olha, é só fazer ponto baixíssimo. E aqui nós temos então um total de 15 pontos altos. É muito importante conferir essa quantidade de pontos aqui no início, porque isso faz toda a diferença no restante do trabalho, tá? No total aqui, 15 pontos altos. Se você for continuar com a mesma cor, faça ponto baixo no próximo ponto. Eu não vou fazer com a mesma cor, só para quem vai fazer com a mesma cor não se perder. Olha, faça ponto baixo no próximo ponto alto, uma corrente para dar a altura do primeiro ponto, e aí você vai seguir fazendo os pontos nessa segunda volta. Como eu vou fazer com uma cor diferente, quando chegar aqui nesse primeiro ponto, eu dou continuidade na contagem de pontos e mostro para você. Então, para fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, veja que após completar aqui os 15 pontos altos, eu vou alongar esse fio, deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento. Vou cortar e fazer o acabamento com agulha de tapeceiro.
Vou colocar o fio na agulha e todos os acabamentos aqui eu vou fazer sempre do mesmo jeito, tá? Então o que eu fizer aqui serve para as próximas voltas também. Para fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, eu vou pular esse primeiro ponto, vou no segundo ponto alto, pegando os dois fios assim, de trás para frente, que assim esse fio fica no mesmo sentido, passo todo ele. Agora eu vou passar em cima do último ponto alto, pegando de cima para baixo, e depois eu passo na corrente que está logo após o ponto baixo, formando o primeiro ponto alto. Desse jeito. Vou ajustar esse ponto, olha, para que ele fique exatamente igual a todos os outros. E assim eu continuo aqui com 15 pontos altos, então, nesse miolinho. Veja que ele fica bem certinho, que no avesso da peça eu vou só conduzir o fio para amarrar os dois juntos. Nesse miolinho, aqui é interessante, importante você fechar ele aqui completamente para não ficar irregular nesse início do trabalho. Depois amarrar essas duas pontas de fios juntas, olha, só um nó, esse primeiro nó não precisa apertar muito, o segundo nó você pode apertar um pouco mais. Se não quiser que fique volumoso, aqui é só cortar após o segundo nó e depois de finalizar toda a peça, coloca um pinguinho aqui de cola pano para deixar firme e não ficar soltando aqui esse acabamento. Tenho aqui então a primeira volta com 15 pontos altos. Na segunda volta eu vou trabalhar com a cor 7207 e vou trabalhar sempre do mais claro para o mais escuro. Então, trabalhei aqui com a cor 1114 e agora eu vou utilizar a cor 7207. E a partir da segunda volta eu vou começar a fazer o falso ponto alto, para deixar o início e o final bem discreto. Mas se você quiser, pode fazer o início aí no modo tradicional. No modo tradicional é só você segurar o fio, deixando uma sobra suficiente para o acabamento, introduzir a agulha em qualquer um dos pontos, buscar a laçada para fazer um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto, depois laçar o fio na agulha, voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto alto. Eu sei que tem gente que amarra também o fio na agulha, enfim, é só começar fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. A partir daqui é tudo igual. Então eu só vou começar com o falso ponto alto para facilitar na hora do acabamento, deixar bem discreto, né, não ficar aparecendo o início nem o final. Eu seguro a agulha dessa maneira, então eu vou segurar o fio com a mesma mão que eu seguro a agulha e vou pegar assim, olha, colocando a agulha em cima do fio, vou fazer 1, 2 voltas. Se você segura a agulha assim, como se fosse uma faca, então é só segurar também o fio desse mesmo modo, deixando a agulha por cima do fio, fazer 1, 2 voltas. Do mesmo jeito, tá? Não importa o jeito que você segura. Então vou fazer 2 voltas aqui na agulha, vou pegar o trabalho, deixando o fio agora, olha, por cima do trabalho, desse jeito, assim. Vou introduzir a agulha em qualquer um dos pontos altos, vou buscar o fio que vem do novelo, fico com 3 laçadas na agulha. Busco o fio novamente, passo em 2 laçadas. Busco mais uma vez, passo em outras 2 laçadas e aqui eu tenho o falso ponto alto. Veja que ele fica exatamente igual os pontos que a gente faz normalmente. Olha, lacei o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Veja que eu tenho o mesmo resultado, 2 pontos altos no mesmo lugar, porém esse ponto fica mais parecido com esses outros. E na hora de finalizar essa volta tem um truque aqui bem bacana que eu acho que você ainda não sabe, mas eu vou mostrar aqui como fica bem discreto esse acabamento. A partir desse conjunto com 2 pontos altos no mesmo ponto de base, vou no próximo, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. No próximo ponto também, 2 pontos altos. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Vou no próximo, faço 2 pontos altos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na primeira volta temos 15 pontos altos. Como estou fazendo 2 pontos em cada ponto de base, no final teremos 30 pontos. Já estou chegando no final da volta, fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base. Aqui, olha, é bem fácil fazer essa finalização. Vou mostrar para você que fica bem discreto. E vou repetir isso em todas as voltas daqui até o final desse trabalho. Com certeza você vai memorizar, mas vai gostar também da forma de fazer o acabamento. Para quem está trabalhando com a cor só, já sabe, é só finalizar a volta com ponto baixíssimo. Mas nesse modo de acabamento, veja que após fazer 2 pontos no último ponto de base, eu vou cortar o fio para deixar aqui com o mesmo tamanho, para facilitar o acabamento. Vou tirar esse fio aqui, olha, no último ponto, vou colocar numa agulha de tapeceiro. E aqui, olha, no primeiro ponto alto, é um falso ponto alto, eu vou desmanchar a última laçada aqui do ponto. Veja que eu vou introduzir a agulha pegando essa última laçada, ela desmancha aqui de forma bem fácil, desse jeito, olha.
E eu vou completar esse ponto alto com esse fio que eu terminei aqui de fazer esse último ponto. Então eu vou pular esse ponto que eu desmanchei a laçada, mas veja que ficou aqui um espaço para eu finalizar o ponto nesse mesmo espaço. Vou no próximo ponto alto pegando os dois fios assim na parte de cima, passo todo o fio para frente. Agora eu vou passar de cima para baixo, olha, no último ponto pegando as duas laçadinhas do último ponto, desse jeito, e passo em cima ali, olha, do falso ponto alto, naquele espaço onde eu desmanchei a laçada, saindo com o fio, com a agulha no avesso da peça. Vou só ajustar esse ponto e vou puxar para que ele fique exatamente igual a todos os outros, mas o mais importante é que o falso ponto alto ficou também exatamente igual a todos os outros. No avesso da peça é só amarrar as duas pontas de fio juntas. Não aperte muito, tá? Esse primeiro nó, só ajusta ele. O segundo você aperta um pouquinho só e depois, no final, a gente vai colocar a cola pano para deixar bem firme, tá? Então, aqui eu já vou cortar essas pontinhas de fio. E tenho aqui mais uma volta pronta. Na próxima etapa eu vou trabalhar com a cor 72,59 e a forma de começar é exatamente igual à anterior. Eu vou segurar aqui, olha, com a mesma mão que eu estou segurando a agulha, vou fazer duas voltas na agulha e vou introduzir no segundo ponto de dois que estão juntos, tá? Pego assim, olha, dois pontos que estão juntos, vou no segundo ponto, vou introduzir a agulha. Isso é para facilitar aqui o entendimento dos aumentos de pontos, tá? Então no segundo pontinho, vou fazer o primeiro ponto do mesmo jeito que eu fiz o primeiro com a cor anterior. Vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Ficou assim, olha, dois pontos no mesmo lugar. Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo conjunto de dois pontos. Vou fazer somente um ponto alto no primeiro. E no segundo eu faço dois pontos altos juntos. Então laço o fio na agulha, vou no segundo ponto e faço dois pontos no mesmo lugar. Um, volto no mesmo lugar e faço o segundo. No próximo conjunto com dois pontos altos juntos, faço do mesmo jeito. Um ponto alto em cima do primeiro, dois pontos altos em cima do segundo ponto. E vou fazer assim por toda a volta. No total, teremos aqui 45 pontos altos quando completar essa terceira volta, tá? Como é só repetição, olha, dois pontos no mesmo lugar, um sozinho. Dois no mesmo lugar, um sozinho. Dois no mesmo lugar, um sozinho. Vou fazer assim por toda a volta. Já estou finalizando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito, olha, dois pontos altos em o mesmo ponto de base, um ponto sozinho, dois juntos, um sozinho, dois juntos, no próximo eu faço um sozinho, e eu comecei a volta fazendo dois juntos, né, então ficou certinho, olha, dois juntos, um sozinho, dois juntos. Se o seu ficar errado, dê uma olhadinha se você intercalou de forma correta. E vou relembrar aqui como fazer esse acabamento. Olha, eu vou alongar esse fio para cortar e fazer o acabamento com agulha de tapeceiro. E vou desmanchar a primeira laçada aqui, olha, do primeiro ponto. Então você fica se perguntando, por que que você fez então logo duas laçadas, não fez só uma? Porque se eu fizer só uma laçada aqui, eu não aproveito o restante do ponto. E esse ponto também fica desmanchando, porque fica solto. Essa ponta de fio fica solta aqui no início e aí fica difícil fazer esse acabamento perfeito. Então, sempre que eu vou finalizar, eu desmancho a última laçada introduzindo a agulha assim, olha, de baixo para cima, pego somente essa laçadinha, puxo, pronto, já tenho metade do ponto alto aqui de forma perfeita para fazer esse acabamento bem discreto. Agora eu vou colocar esse fio na agulha, só repetindo aqui porque nas próximas voltas também são sempre do mesmo jeito, olha só. Coloquei o fio na agulha, vou pular esse ponto que eu desmanchei a laçada, vou no próximo ponto alto pegando os dois fios na parte de cima, passo tudo de trás para frente, passo de cima para baixo e depois passo aqui, olha, onde eu desmanchei a laçada, saindo com o fio no avesso da peça. Vou ajustar esse ponto aqui em cima para ficar exatamente igual e tenho aqui o ponto alto bem discreto como todos os outros. No avesso da peça, só amarrar as duas pontinhas juntas, vou só costurar ele aqui em mais um fiozinho, deixa eu mostrar aqui, olha, eu faço assim, costuro em mais um fiozinho, agora eu amarro essas duas pontas de fio juntas. E tenho aqui mais uma etapa pronta. A próxima etapa eu vou trabalhar com a cor 7311, que é a cor tabaco. Também vou começar do mesmo jeito, olha, eu vou segurar com a mesma mão que segura a agulha, faço duas voltas. Ah, deixa eu mostrar aqui se você for fazer diferente, né?
é só posicionar o fio desse jeito, olha, segura ele assim na mão para trabalhar, deixando uma sobra de fio. Introduz a agulha aqui em um dos pontos que estão sozinhos. Temos sempre 2 juntos, um sozinho. 2 juntos, um sozinho. Vou introduzir a agulha em um dos pontos que estão sozinhos, tá? E vou buscar o fio que vem do novelo, vou prender com ponto baixo e fazer aqui corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Depois faço 2 correntes para deixar de espaço, laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Assim eu tenho aqui formado um ponto V. Isso para você que vai fazer o início de forma tradicional, né? Prendendo com ponto baixo, fazendo as correntes para dar a altura do ponto alto. É importante que fiquem sobrando aqui 2 correntes de espaço. Sem fazer corrente de espaço, olha, só laçar o fio na agulha. Vamos pular 2 pontos, vamos para o próximo ponto que está sozinho. Vou fazer um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar. Tá? E assim eu vou seguir fazendo por toda a volta. Mas para deixar bem discreto esse início, eu vou manter aqui a forma de começar, segurando aqui então a mesma mão que está a agulha. Vou fazer 2 voltas e vou começar também, olha, em um dos pontos que está sozinho, do mesmo jeito. Busco o fio, passo em 2 laçadas, depois passo em mais 2. Agora eu vou fazer 2 correntes para deixar de espaço dentro do ponto V, vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Veja que eu tenho o ponto V do mesmo jeito, a diferença é que esse ponto fica bem discreto aqui no início da volta. Sem fazer corrente de espaço, pulo 2 pontos, vou no próximo ponto que está sozinho e faço o ponto V com um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar. Sem fazer corrente de espaço, pulo 2 pontos, vou no próximo ponto que está sozinho e faço novamente ponto V com um ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo lugar e faço ponto alto. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, eu fiz esse ponto V sempre na direção do ponto que está sozinho. Então, se você fez tudo correto na volta anterior, aqui não tem como errar, olha, vai completar a volta fazendo o último ponto V no último ponto que está sozinho. E agora é só finalizar aqui, olha, nesse primeiro ponto. Ou você finaliza com ponto baixíssimo, ou com agulha de tapeceiro aqui é só alongar esse fio do mesmo jeito que eu venho fazendo, né, com todas as outras pontas de fio. Vou fazer esse acabamento com agulha de tapeceiro. E aqui eu vou repetir, gente, do mesmo jeito. Cortei as pontinhas de fio e tenho aqui mais uma etapa pronta. Na próxima volta eu vou começar a repetir todas as cores. Já utilizei uma volta com cada uma das cores, então vou começar a repetir a mesma sequência. Na próxima volta, então, vou fazer do mesmo jeito o início, tá, gente? Mas deixa eu mostrar aqui para quem não sabe começar assim enrolando o fio na agulha. É só amarrar esse fio aqui em qualquer um desses espaços do ponto V, fazer um nó, apenas um nó que já é suficiente. Depois introduz a agulha, olha, dentro do espaço do ponto V, busca o fio que vem do novelo, faça um ponto baixo, mais uma corrente ou 2 aí para dar a altura do seu ponto alto, laça o fio na agulha e completa aqui todos os pontos que você precisa em cada um desses pontos V. Eu vou fazer 4 pontos em cada um deles, tá? Desse jeito, olha. 4 pontos altos. Veja que dá o mesmo resultado, só não fica tão discreto aqui esse início, mas é só finalizar aqui com ponto baixíssimo, fica legal também. Então, se você não tem costume de fazer como eu estou ensinando, é só fazer assim que dá certo, tá? E aqui, olha, é só fazer uma corrente de espaço e seguir para o próximo ponto V, fazer aqui novamente 4 pontos altos. Do mesmo jeito, tá? Só muda a forma de iniciar para mudar a mesma estética de acabamento. Caprichar no acabamento valoriza o trabalho, por isso eu estou ensinando esse acabamento mais discreto, tá? Mas quem não conseguir pode fazer dessa forma aqui, só fazer assim por toda a volta, sempre 4 pontos altos, uma corrente de espaço entre um bloco e outro. Vou desmanchar aqui para fazer o início com o ponto alto mais discreto. Veja que eu vou fazer o mesmo procedimento, olha. Faço 2 voltas aqui na agulha, vou pegar aqui dentro do ponto V do mesmo jeito, vou fazer o primeiro ponto alto, passando em 2 e depois em 2 laçadas. Vou laçar o fio na agulha e vou completar 4 pontos altos. Só muda a forma de início mesmo, como eu disse, mas os pontos são os mesmos. 4 pontos altos
em cada um dos pontos V. Ficou assim, olha. Uma corrente de espaço, vou para o próximo ponto V e faço 4 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou para o próximo ponto V, faço 4 pontos altos e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou completando a volta, fazendo 4 pontos altos em cada um dos espaços de 2 correntes, que são os pontos V. Aqui, para finalizar, faço uma corrente de espaço, vou alongar esse fio. Gente, esse acabamento é repetitivo, então eu acredito que você já memorizou aí como faz, né? Então, vou só repetir ele aqui em silêncio mesmo, só para você ver que eu estou fazendo sempre a mesma coisa, tá? Mas todos os acabamentos eu faço do mesmo jeito. Tenho aqui, olha, então, mais uma volta pronta. Seguindo a minha sequência de cores, a próxima cor que eu trabalho, olha, a segunda cor é a cor mostarda. Então vai ser sempre a mesma sequência e dessa vez eu vou amarrar em qualquer um dos espaços de uma corrente entre um bloco e outro. Não precisa escolher um espaço aqui específico, tá? Para facilitar, olha, pega de baixo para cima, para que essa ponta de fio volte para o avesso. Olha só, uma pontinha de fio para fazer o acabamento, faço somente um nó e a pontinha de fio já fica lá para o avesso, como a gente precisa para fazer o acabamento. Posicione ele aqui no dedo para trabalhar, introduzo a agulha no mesmo espaço, busco o fio que vem do novelo, formo uma laçada e prendo com um ponto baixo. Agora vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou no próximo espaço de uma corrente e prendo com ponto baixo. Novamente. 1, 2, 3, 4 correntes, vou no próximo espaço de uma corrente e prendo com ponto baixo. É só isso mesmo, tá? Só alças com 4 correntes. A única coisa que vai aparecer aqui dessa cor, nessa volta, são esses pontos baixos, tá? Essa alça nós vamos cobrir com os blocos na próxima volta. Vou fazer a volta completa e mostro para você como finalizar. Já estou completando a volta, olha, fazendo todas as alças com 4 correntes, prendendo com ponto baixo no espaço de uma corrente. Aqui, após fazer as 4 correntes da última alça, é só fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que foi feito para começar a volta. Aqui eu não vou nem utilizar a agulha de tapeceiro, porque eu posso simplesmente atravessar esse fio aqui na parte de cima, puxando ele para o avesso, tá? Então vou só alongar esse fio aqui para deixar uma sobra para fazer o acabamento, que assim eu consigo amarrar as 2 pontinhas de fio no avesso. E aqui, olha, eu vou puxar, pegando aqui na primeira das 4 correntes que eu tenho na próxima alça, pegando de baixo para cima, ou seja, do avesso, vindo para frente, puxa essa ponta de fio lá para o avesso. Assim, olha. No avesso eu tenho as 2 pontas de fio juntas novamente, então aqui é só amarrar essas 2 pontinhas de fio e cortar as sobras. E tenho aqui, então, mais uma volta completa. Seguindo a minha sequência de cores, então, a próxima volta eu vou trabalhar com a terceira cor. É sempre recorrer a essas 4 primeiras etapas aqui, nessas 4 primeiras voltas, para saber exatamente qual a cor vai utilizar. Então, após a cor mostarda, eu vou utilizar aqui a cor 7259, né, com a mesma sequência, então. E a forma de fazer essa próxima volta é exatamente igual ao que nós fizemos aqui com a cor amarela, tá? Então, se você quer fazer do modo tradicional, também pode repetir. Amarrar esse fio aqui em qualquer uma das alças, assim, olha. E depois começar com um ponto baixo, mais uma corrente, né, para dar a altura do ponto alto e completar aqui 6 pontos altos. Só muda a quantidade de pontos, mas a forma de fazer é exatamente igual. Eu vou começar aqui do meu jeito, mas qualquer coisa você pode rever a forma de fazer tradicional, olhando aqui na barra de avanço ou na descrição do vídeo que eu deixo anotado também, tá? Mas o mais importante aqui é que o total de pontos altos estejam corretos, tá? Independente da forma de começar a fazer. Vou fazer aqui em qualquer uma das alças, vou fazer 6 pontos altos. Olha, o primeiro então eu faço aqui do meu jeito para deixar fácil para finalizar de forma discreta e vou completar aqui 6 pontos altos. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou para a próxima alça e vou trabalhar novamente 6 pontos altos, ou seja, só muda mesmo a quantidade de pontos. Como você pode ver, eu estou fazendo exatamente o que fiz aqui na quinta volta.
Ou seja, tenho 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, uma corrente de espaço, vou para a próxima alça, trabalho também bloco com 6 pontos altos e vou fazer assim por toda a volta, ou seja, cada uma das alças, 6 pontos altos, uma corrente de espaço entre um bloco e outro, a forma de fazer é igual à quinta volta, não tem erro aqui se você fez as voltas anteriores de forma correta, essa próxima vai ficar certa também, então só seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, fazendo 6 pontos altos em cada uma das alças. Deixa eu mostrar aqui para você, olha como está ficando. Na hora de finalizar, exatamente igual às voltas anteriores, então fiz aqui 6 pontos, vou alongar esse fio, cortar e fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro. Aqui, olha, eu esqueci de fazer a corrente de espaço, né? Então eu vou desmanchar esse último ponto aqui, refazer esse último ponto e fazer a corrente de espaço, tá? Isso acontece muito também quando a gente está fazendo aqui, esquece de fazer aqui uma corrente, um ponto, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer aqui, completar o sexto ponto alto. Vou fazer uma corrente de espaço, como eu já cortei o fio, então vou só retirar ele aqui agora, sim eu vou fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro e vai ficar perfeito. Tenho aqui então, olha, mais uma etapa pronta. Na próxima volta eu vou trabalhar com a cor tabaco novamente e vou fazer ponto V. Coincidência aqui, olha, que eu fiz ponto V também com a cor tabaco. E para facilitar a sua compreensão aí de como vamos fazer essa divisão, veja que nós temos os blocos com 6 pontos altos, né? Todos eles, cada um deles com 6 pontos altos. Eu vou fazer o ponto V sempre no segundo e no penúltimo ponto, tá? Em todos os blocos, do mesmo jeito, no segundo e no penúltimo. No segundo e no penúltimo. Para fazer o falso ponto alto, eu vou fazer exatamente igual já comecei as anteriores. Olha, seguro o fio com a mesma mão que está a agulha, faço 2 voltas e vou começar no segundo ponto alto dos 6 que eu tenho formando qualquer um dos blocos. Faço o falso ponto alto do mesmo jeito, olha. Faço 2 correntes para deixar de espaço entre o ponto V, laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto para completar o primeiro ponto V. E aqui eu não preciso ficar segurando essa ponta de fio. Sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou no penúltimo ponto alto desse primeiro bloco e faço o V aqui também, com um ponto alto, 2 correntes de espaço, no mesmo lugar faço ponto alto. Terminei o ponto V, não faço corrente de espaço, só vou laçar o fio na agulha, vou para o próximo bloco. Vou no segundo ponto alto e vou fazer um ponto alto, 2 correntes e completo esse V fazendo mais um ponto alto. Sem fazer corrente de espaço, vou no penúltimo ponto desse bloco e faço também ponto V com um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Entre um ponto V e outro não tem espaço, né? Não tem corrente de espaço, mas dentro do ponto V nós temos 2 correntes de espaço. Vou fazer a volta completa, mostro para você como finalizar, só para a gente relembrar, e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, a forma de finalizar é do mesmo jeito que eu já venho mostrando nas voltas anteriores, mas só para não perder aí, né, o costume de mostrar aqui a finalização, para saberem que eu finalizei a volta. Eu vou mostrar aqui mesmo em silêncio aqui eu fazendo esse acabamento. Fiz aqui o último ponto alto, vou alongar esse fio e vou cortar. Nesse não tem a corrente de espaço, então desta vez eu não estou esquecendo a corrente de espaço, vou fazer aqui a finalização com a agulha de tapeceiro. Finalizei mais uma volta, olha, tem aqui a volta completa, agora é só pesar para ver quanto eu gastei mais essa volta. Na próxima volta eu vou trabalhar com o fio de cor 1114, que é a primeira cor da nossa sequência, e eu vou aproveitar aqui para mostrar uma outra forma de fazer o início e final aqui
da volta para deixar o acabamento bem discreto, tá? Você já viu que dá para amarrar o fio em qualquer um dos espaços aqui, como eu mostrei nessa volta, e dá para fazer o falso ponto baixo aqui também. Olha, eu vou segurar o fio e fazer somente uma laçada e não duas. E aí eu vou prender, então, aqui nesse espaço de duas correntes que nós temos entre o ponto V, buscando o fio. Depois passo em duas laçadas e pronto, já tem aqui o falso ponto baixo. No final também facilita na hora do arremate. Após esse ponto baixo eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e vou prender com ponto baixo na próxima alça, ou seja, no próximo espaço de 2 correntes. Ficou assim. Novamente 3 correntes, 2, 3, e prendo com ponto baixo na próxima alça. 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, prendo com ponto baixo. Ou seja, vou fazer a volta completa só com alças de 3 correntes prendendo com ponto baixo. Se você quiser começar aqui no modo tradicional, é só amarrar, né, com apenas um nó, depois fazer um ponto baixo e a alça com 3 correntes. Vou fazer assim por toda a volta e mostro para você como finalizar e começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, olha, fazendo todas as alças com 3 correntes. Na hora de finalizar aqui eu vou fazer 3 correntes para fazer a última alça e vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro, tá? Então, após as 3 correntes, eu vou alongar esse fio para cortar. Vou colocar aqui na agulha de tapeceiro e a forma do arremate é bem parecida com o que fizemos nos pontos altos, tá? Como eu comecei aqui com um falso ponto baixo, eu vou desmanchar a laçadinha desse ponto, olha, desse jeito. E agora eu vou pegar na primeira das 3 correntes que nós temos logo à frente e vou completar esse ponto baixo aqui, que eu desmanchei uma laçada, olha. Passei o fio de trás para frente pegando os 2 fios da primeira corrente, volto na última corrente que eu fiz aqui, a última alça, e agora eu passo aqui, olha, dentro do espaço onde nós temos ainda um fiozinho aqui do ponto baixo, desse jeito, saindo com a agulha no avesso. Para deixar bem firme, você pode até passar dentro das correntes que formam aqui esse ponto V, tá? Saindo com a agulha no avesso da peça, costura ele dessa forma, ajusta bem o ponto na parte de cima e aqui na frente, olha, ele fica igual a todos os outros. Só amarrar as 2 pontas de fio lá no avesso da peça que fica exatamente igual. E já temos então mais uma volta pronta. Na próxima volta eu vou trabalhar com a cor 7207 e eu vou fazer tudo que nós fizemos aqui, olha, na quinta volta. Então, se você quiser, inclusive, começar no modo tradicional, é só dar uma olhadinha e repetir o que nós fizemos aqui na quinta volta. Para ver as voltas anteriores, é só dar uma olhadinha na barra de avanço ou na descrição desse vídeo que tem a explicação certinha. Eu vou começar fazendo o falso ponto alto, mas se você quiser, pode amarrar o fio em qualquer uma das alças, como eu expliquei aqui na quinta volta, e começar a próxima volta também, que é exatamente a mesma coisa. Para fazer o falso ponto alto, eu seguro o fio com a mesma mão que está segurando a agulha, faço 2 voltas e vou começar em qualquer uma das alças. Vou introduzir a agulha dentro da alça e buscar o fio, passo em 2 laçadas e depois em mais 2, formando o primeiro ponto. Vou completar aqui um total de 4 pontos altos nessa alça, então vou só laçar o fio na agulha e fazer mais 3 pontos, olha. 1, 2, 3, contando com o falso ponto alto, nós temos aqui um total de 4 pontos nessa alça. Vou fazer uma corrente de espaço, vou para a próxima alça e faço o bloco com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma corrente de espaço, vou para a próxima alça e faço o bloco com 4 pontos altos também. Olha, 1, 2, 3, 4. Uma corrente de espaço e vou seguir repetindo assim por toda a volta, ou seja, bloco com 4 pontos altos, com uma corrente de espaço, vou fazer a volta completa e mostro para você como fazer o arremate e começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, fazendo 4 pontos altos em cada uma das alças de 3 correntes. Na hora de finalizar aqui também é exatamente igual ao que eu já mostrei nas voltas anteriores aqui do arremate. Olha, fiz os 4 pontos altos, faço uma corrente de espaço. Aqui eu vou alongar o fio para fazer o arremate com agulha de tapeceiro. Vou deixar aqui uma sobra suficiente. Vou colocar esse fio na agulha de tapeceiro. Desmancho a última laçada aqui do falso ponto alto, só pegar ela aqui e puxar já desmancha, vou no próximo ponto alto e faço o arremate.
E tenho aqui então mais uma volta pronta. Na próxima volta eu vou seguir com a sequência de cores, essa aqui é a cor 72,59, e vou amarrar em qualquer um dos espaços de uma corrente que eu tenho entre um bloco de ponto alto e outro, tá? Vou amarrar aqui deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento. Vou posicionar o fio no dedo para trabalhar, vou introduzir a agulha aqui nesse mesmo espaço e vou buscar o fio formando uma laçada e faço um ponto baixo. Vou fazer a alça com 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e vou prender com ponto baixo no próximo espaço de uma corrente. Novamente alça com 4 correntes, 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo na próxima alça, no próximo espaço de uma corrente, perdão. 4 correntes de espaço, prendo com ponto baixo no próximo espaço entre um bloco e outro. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, somente alças com 4 correntes, prendendo com ponto baixo entre um bloco e outro. Vou fazer a volta completa. Já estou completando a volta, olha, e a forma de finalizar também é exatamente igual. Fiz aqui 4 correntes, vou fazer ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, vou alongar o fio, vou passar ele para o avesso e vou amarrar as duas pontinhas juntas, exatamente como já mostrei em outras voltas assim de alça, né? Super fácil, porque aqui não precisa nem de agulha de tapeceiro. Então vou só fazer esse arremate aqui dessa ponta de fio também. Fiz o arremate e terminei também mais uma volta aqui no meu trabalho. Na próxima volta eu vou trabalhar com a cor tabaco, que é a cor 7311. A forma de fazer é bem parecida com essas voltas aqui, olha, com a quinta, com a sétima volta, com essa penúltima volta aqui também. Tudo parecido, só muda a quantidade de pontos e dessa vez não faremos corrente de espaço entre um bloco e outro, tá? Então se você quiser começar do modo tradicional, pode amarrar esse fio em qualquer uma das alças e começar aí prendendo com ponto baixo e fazendo as correntes para formar a altura do ponto alto. Eu vou começar aqui do meu jeito mais discreto, lacei aqui, olha, enrolei o fio 2 vezes na agulha e vou começar em qualquer uma das alças fazendo o primeiro ponto alto. Esse aqui é um fio mais escuro, dificulta um pouco a visualização, mas é só ponto alto, tá? A volta completa com ponto alto. Essa forma de iniciar eu já mostrei em todas as outras voltas, então acredito que você não vai encontrar dificuldades. Vou só completar aqui um total de 5 pontos altos nessa primeira alça. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Dessa vez eu não vou fazer corrente de espaço entre um bloco e outro, então terminei os 5 pontos altos nessa alça, vou só laçar o fio na agulha, vou para a próxima alça e faço 5 pontos altos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Sem fazer corrente de espaço, já vou para a próxima alça e faço 5 pontos altos. Ou seja, nenhuma corrente de espaço em toda a volta, tá? Só fazer 5 pontos altos em cada uma das alças. Vou fazer aqui a volta completa e mostro para você como finalizar e começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, desta vez eu estou fazendo 5 pontos altos em cada um dos blocos, não tem corrente de espaço entre um bloco e outro, vou completar esse bloco. Agora eu não preciso fazer corrente de espaço também na hora do acabamento, né? Vou só alongar esse fio, cortar e vou fazer o acabamento com agulha de tapeceiro. Finalizei mais uma volta e agora na próxima etapa, antes de fazer a próxima volta com o fio Barroco Max Color, eu vou fazer o detalhe aqui com o fio Encanto Slim, tá? No mercado tem 2 tipos de fio Encanto e se você não tiver, você pode substituir também. Pode fazer, por exemplo, utilizando um fio Anne na cor mostarda, né, que vai simular aqui o dourado também. E lá no final você pode utilizar um fio Barroco Max Color número 4, também na cor mostarda, que dá essa mesma sensação do fio dourado, tá? Então temos o fio Encanto normal e o Encanto Slim. O Encanto Slim é um pouquinho mais fino, olha, o Tex 415. Esse eu vou utilizar nesse detalhe aqui, antes do acabamento. No acabamento eu vou utilizar o fio Encanto com o Tex 777, que ele é um pouquinho mais grosso. Aqui, olha, para fazer esse detalhe eu vou deixar uma sobra suficiente para fazer o acabamento, vou posicionar ele assim no dedo e vou segurar
a mão que está o fio, olha, segurando aqui o trabalho, eu vou fazer esse detalhe no sentido anti-horário, para facilitar, tá? Se eu for segurar o contrário assim, olha como fica errado aqui para eu segurar o fio em canto, tá? Então, posiciono ele aqui no dedo, deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento, e vou em cima de todos os pontos altos. Nós temos 5 pontos altos em cada um desses blocos, mas como não temos corrente de espaço, então é só fazer assim, olha, introduzir a agulha no alto de cada um dos pontos, sobrando 2 fiozinhos na parte de cima. Vou pegar o fio que vem do novelo aqui embaixo, puxar para a parte de cima formando uma laçada. Vou no próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio e passo para frente, passando dentro da laçada que já estava aqui na frente. E assim eu vou no próximo, olha. Só não se esqueça de alongar essa laçada para que dê a distância do próximo ponto, senão vai ficar repuxando se você apertar muito esse ponto. E outra curiosidade, eu estou utilizando a agulha 3,5 mm, ou seja, a mesma agulha que eu trabalhei aqui, não preciso trocar de agulha, tá? A mesma agulha até facilita, porque ela é mais grossa para pegar esse fio, olha, vem mais fácil aqui para frente. Vou continuar fazendo assim por toda a volta, é super fácil fazer essa costura aqui, olha, eu já mostrei isso algumas vezes aqui no canal. Deixa eu mostrar, olha, pego em cima do ponto alto, busco o fio que está aqui na parte do avesso e puxo ele para frente, passando em todas as laçadas, inclusive nessa que estava na agulha. E aí vai formando esse efeito. Vou fazer a volta completa. Já estou chegando no final da volta e aqui, olha, muita gente quando está chegando aqui nesse final, começa a puxar essa ponta de fio aqui, dificulta bastante, né? A ponta de fio inicial que eu deixei aqui para o arremate. Aí fica enganchando, então para isso não acontecer, você vem aqui, olha, uns pontos aqui na frente, puxa esse fio, deixa ele preso assim, que aí não atrapalha. Aqui você consegue fazer o final tranquilo, aqui seguir até o último ponto, ou seja, não faça aqui no primeiro ponto, tá? Onde começamos. Vou fazer até o último ponto que está sozinho, faço esse ponto aqui, essa costurinha. Deixa eu mostrar aqui para você, fazer mais esse ponto aqui. Olha, o próximo ponto já é o ponto que começamos, então ali eu não faço, vou alongar para fazer esse arremate com agulha de tapeceiro. A gente está caprichando nos arremates desde o início, né, na primeira volta, para deixar esses arremates todos perfeitos, para não ficar aparecendo início e final, assim você consegue atender as suas encomendas aí, o cliente quando pegar o trabalho vai ficar sem saber, pensando que é um fio só, né? Aqui eu vou colocar esse fio na agulha, olha. Vou agora no primeiro ponto, pegando os 2 fiozinhos assim na parte de cima do ponto. E agora passo no último ponto, olha, de cima para baixo, já indo com o fio lá para o avesso da peça. Aí eu posso tirar da agulha. No avesso da peça eu tenho a outra pontinha de fio, então aqui eu só preciso ajustar esses 2 fios, essas 2 pontas de fio. Aqui eu posso tirar daquele pontinho que eu prendi ele, posso ajustar, olha, ficam todos exatamente iguais. E aqui no avesso é só amarrar essas 2 pontinhas de fio, também só com 2 ou 3 nó para não ficar volumoso. Esse aqui é um fio mais liso, então um pinguinho de cola aqui vai ajudar bastante a não ficar soltando, tá? Vou fazer 3 nós aqui, o terceiro posso apertar bastante, e aí eu posso cortar sem medo de soltar, porque depois eu vou colocar cola pano aqui que vai ficar firme, não vai ficar soltando aqui as pontinhas de fio, e tenho aqui então esse detalhe pronto. De volta com o fio barroco Max Color número 6, dessa vez eu vou trabalhar com a cor 1114, que é a primeira cor da nossa sequência, e eu vou trabalhar pegando somente os fiozinhos aqui na parte de trás de cada um dos pontos altos, tá? Cada um dos blocos tem um total de 5 pontos altos, em cima desses pontos temos 2 fiozinhos, né, formando o alto desse ponto, e eu vou trabalhar pegando somente o fiozinho assim, mais no avesso para dar um detalhe. Entre um bloco e outro, eu vou fazer um ponto em relevo pegando essa alça aqui, olha, da penúltima volta. E eu vou sempre introduzir a agulha nesse mesmo sentido, pegando aqui do lado direito, saindo do lado esquerdo para pegar esse fio, tá? E para facilitar o acabamento, para dar um visual bem legal aqui na hora do acabamento, eu vou só posicionar esse fio no dedo aqui, deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento. E vou começar no segundo ponto de qualquer um dos blocos com 5 pontos altos que nós temos aqui. Apesar de não ter a corrente de espaço, dá para separá-los bem aqui, né? Vou no segundo ponto alto então desse bloco, pegando somente o fiozinho no avesso, e vou buscar o fio que vem do novelo, e vou fazer um ponto baixo. Esse é o primeiro. E eu vou completar 4 pontos, assim eu já chego na próxima sequência. Então, vou no próximo, 2, então, né, 2 já contando com o primeiro, 2, 3, 4 pontos baixos. Eu pulei o primeiro, por isso temos somente 4, já que no bloco tem 5 pontos altos.
Agora eu vou fazer o ponto alto em relevo, que na verdade é um ponto alto um pouco mais alongado, tá? Então veja só, vou laçar o fio na agulha, vou introduzir a agulha do lado direito desse ponto baixo que está formando a penúltima carreira de alças, né? Introduzir a agulha saindo desse jeito, vou trazer o fio que estou segurando aqui, olha, o fio que vem do novelo, para facilitar, e vou buscar ele e alongar até ficar com a altura aqui, olha, do fio Encanto Slim. Agora eu pego esse fio novamente, né, o fio que vem do novelo, passo somente em 2 laçadas para formar esse detalhe como se fosse o ponto Trindade. Agora eu vou ajustar novamente para ficar com a altura dos meus pontos baixos aqui, e aí sim eu completo esse ponto alto. Veja que ele é um ponto alto diferente, tá? E se não fizer esse ajuste de altura, ele vai ficar fechando como um chapéu. Então é muito importante alongar bastante esse ponto aqui e ir medindo aqui para ficar com a altura correta dos seus pontos. No próximo bloco eu vou pular o primeiro ponto e vou trabalhar somente nos 4 últimos desse bloco, exatamente como eu fiz aqui. Então pulo o primeiro, vou no segundo e faço 1 e vou seguir. 2, 3, 4. Eu vou sempre contar desse jeito para ter certeza que eu não vou errar a quantidade de pontos no final, tá? Vou fazer novamente esse ponto em relevo. Lacei o fio na agulha, vou introduzir da direita para a esquerda desse jeito. Busco o fio, olha, e vou alongar até ficar com a altura do fio Encanto Slim. Agora eu vou passar em 2 laçadas e vou ajustar novamente a altura e passo nas outras 2. Super fácil, né? E fica com um efeito bem legal. Novamente, 5 pontos, vou pular o primeiro, vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Significa que cheguei no final, por isso eu sempre conto para não ter erro aqui, né? Fazer os 5, né? E depois no acabamento dá errado também. Vou repetir agora sem falar aqui para fazer esse ponto alto em relevo. E vou seguir fazendo assim, gente, por toda a volta, tá? Eu espero que você tenha aprendido com esses pontos aqui. Eu vou deixar a marcação para você voltar aqui no início dessa volta. E aí é só seguir repetindo, tá? Entre um ponto relevo e outro, temos somente 4 pontos, porque estamos sempre pulando o primeiro ponto de cada um dos blocos, então não tem como errar. Vou fazer a volta completa. E vou mostrar aqui para você como finalizar para deixar bem discreto, tá? Fiz aqui, olha, o ponto alto em relevo, não faço mais pontos. Se você quiser fazer a finalização sem agulha de tapeceiro, faça ponto baixíssimo já direto nesse ponto aqui, olha, logo à frente, porque ele é o primeiro dos 4 que nós temos nesse intervalo. E para fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, nesse ponto relevo, eu vou alongar esse fio e cortar para fazer o acabamento. Vou colocar o fio na agulha, olha, de qualquer forma ele fica repuxando um pouquinho para frente, olha, não muito, mas ele levanta um pouquinho, tá? Mas não se preocupe, porque na próxima volta nós vamos fazer também pegando somente o fiozinho na alça de trás dessas voltas aqui também. Vou colocar, olha, o fio na agulha. Então aqui, olha, eu vou pular esse primeiro ponto, se eu puxar essa ponta de fio, veja que ele fica até um pouquinho mais baixo. E aí nós temos 3 pontos completos. Vou no primeiro ponto completo, pegando os 2 fiozinhos na parte de cima. Vou passar todo o fio de trás para frente. Vou pegar em cima do ponto alto em relevo, olha, pegando os 2 fios. E agora sim passo dentro dessa alcinha aqui, desse primeiro ponto, saindo com o fio no avesso da peça. Vou só ajustar, olha, ajusto bem. E assim eu tenho todos os pontos exatamente iguais. Veja que após o ponto relevo, agora sim eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos nesse intervalo, tá? É muito importante conferir para não ficar aí diferente de todos os outros intervalos. Aqui é só amarrar as 2 pontas de fio juntas e cortar as sobras. Cortei as pontinhas de fio e tenho aqui mais uma volta pronta. Na próxima volta eu vou trabalhar com fio de cor mostarda, que é o segundo aqui da nossa sequência, então vou só posicionar ele no dedo para trabalhar e posso começar em qualquer um dos pontos. Todos os pontos têm aqui a parte de cima exatamente igual, olha, 2 fiozinhos, inclusive em cima dos pontos altos em relevo, né? Temos 2 fiozinhos. E eu vou trabalhar somente no fiozinho que fica mais na parte de baixo, assim, olha, do mesmo jeito pegando somente a alcinha de trás de cada um dos pontos. Então eu vou só posicionar ele no dedo deixando uma sobra suficiente para o acabamento. Posso começar em qualquer um dos pontos, pegando somente o fiozinho de trás, busco o fio,
faço uma laçada e um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos baixos do mesmo jeito, olha, pegando somente o fiozinho de trás, vou seguir fazendo ponto baixo. Quando chegar na direção do ponto alto em relevo, é só fazer ponto baixo pegando somente o fiozinho na parte de trás também, olha, do mesmo jeito. E segue em cima dos próximos 4 pontos baixos, olha. 2, 3, 4. E no próximo ponto, é o ponto relevo, pego somente o fiozinho na parte de trás também. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Nessa volta de base aqui, onde nós temos o ponto alto em relevo, tem 150 pontos contando com esses pontos em relevo. Então, se você fez tudo correto, nessa próxima volta também 150 pontos baixos, já que vamos fazer a mesma quantidade, tá? Vou fazer mais alguns aqui, olha, para eu mostrar para você que ele vai ficando com esse detalhe aqui na frente. Vou fazer a volta completa e no final eu mostro para você como fazer o arremate e como começar a próxima volta também. Já estou chegando no final da volta, fazendo os pontos baixos sempre do mesmo jeito, pegando somente o fiozinho mais no avesso da peça. Aqui, olha, eu vou fazer no ponto baixo que está logo após o ponto relevo, né? E no próximo ponto foi o ponto aqui que eu comecei, olha, tem até a ponta de fio inicial. Então vou fazer ponto baixíssimo nesse ponto aqui, pegando assim, porque na próxima volta ainda vou trabalhar com essa mesma cor. Então desta vez eu não vou cortar o fio, olha, eu vou fazer ponto baixíssimo no primeiro ponto e assim eu completo essa volta. Se você fez tudo certinho, nessa volta tem um total de 150 pontos baixos, tá? Se o seu não tem a mesma quantidade de pontos, dê uma olhadinha se você não errou em uma das voltas anteriores, mas é fácil fazer a adaptação, tá? O total de pontos que eu tenho aqui dividido por 12. Eu tenho 150 dividido por 12 dá 12, porque 12 vezes 12 dá 144, ficam sobrando 6 pontos. Os 6 pontos que sobraram eu vou utilizar aqui em outras alças, mas não precisa quebrar a cabeça com contas porque eu vou mostrar aqui de forma bem detalhada, tá? Para começar a próxima volta, veja que eu finalizei aqui com ponto baixíssimo, né? Então eu vou no próximo ponto, vou fazer ponto baixíssimo também, assim. Agora eu vou voltar aqui no mesmo lugar, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio e vou fazer um ponto baixo, desse jeito. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular somente 2 pontos, vou no próximo e prendo com ponto baixo. Ficou assim. Uma alça com 3 correntes pulando somente 2 pontos. Nessa primeira sequência ela não vai ficar completa, só para facilitar a forma de finalizar e começar a próxima, tá? Agora eu vou fazer uma alça com 2 correntes. Vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos, no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes de espaço, volto no mesmo lugar e faço ponto alto novamente. Tenho aqui então, olha, um ponto V. Antes do ponto V eu fiz 2 correntes, então após o ponto V eu vou fazer também 2 correntes, 1, 2, vou pular 2 pontos e vou prender com ponto baixo. Agora eu vou começar a fazer as sequências completas, tá? A sequência completa vai ficar assim, entre um ponto V e outro. Por isso essa primeira aqui não está completa, mas quando completar a volta a gente termina aqui também finalizando nela. As alças normais têm 3 correntes, 1, 2, 3, pulando 2 pontos, prendo com ponto baixo. Novamente 3 correntes, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. Após 2 alças assim com 3 correntes, eu preciso fazer o ponto V com 2 correntes, pulo 2 pontos e faço um ponto V, formado por um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto. Agora eu vou começar a fazer a adaptação. Lembra que eu disse que eu preciso fazer 6 alças diferentes? Então na próxima sequência, entre um ponto V e outro, eu vou fazer uma das alças aqui pulando um ponto a mais. Terminei o ponto V, eu vou fazer a alça com 2 correntes, né, que eu preciso fazer antes e após cada ponto V, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. Agora vem as 2 alças com 3 correntes. A primeira eu vou fazer com 3 correntes e vou pular 1, 2, 3. Vou prender no 4º ponto. Assim eu já utilizei um dos 6 pontos que sobraram. Já que a alça tinha que ficar pulando só 2, eu pulei 3. Mas na próxima alça eu vou fazer pulando só 2 pontos também, olha. Alça com 3 correntes, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. Então, dos 6 pontos que sobraram, eu já utilizei um aqui nessa sequência de alça. Vou fazer o ponto V com 2 correntes, ponto V, novamente 2 correntes, olha. 1, 2,
pulo 2 pontos. Esse eu nunca mudo, tá? A forma de fazer, nem a quantidade de correntes. Olha, 2 correntes, pulei 2 pontos, fiz um ponto alto. 2 correntes para formar o ponto V, faço ponto alto no mesmo lugar. 2 correntes após o ponto V, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. Na sequência anterior eu fiz uma das alças pulando 3 pontos. Lembra? Olha, 1, 2, 3 e a outra pulando 2 pontos. Então na próxima sequência eu não vou fazer isso. Eu vou fazer a alça normal com 3 correntes pulando somente 2 pontos. Olha só, fiz aqui o ponto V, as 2 correntes pulando, vou fazer as 2 alças com 3 correntes. 1, 2, 3, vou pular somente 2 pontos e prender com ponto baixo. Novamente alça com 3 correntes, pulando 2 pontos e prendo com ponto baixo. Vou fazer o ponto V com 2 correntes, pulo 2 pontos, faço o ponto V com um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar. Após o ponto V nunca muda, então faço novamente 2 correntes, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. Olha só, nessa sequência eu fiz as alças com 3 correntes pulando 2 pontos, nessa próxima eu fiz uma das alças pulando 3. Nessa eu fiz as 2 alças pulando 2 pontos, na próxima eu faço uma das alças pulando 3. Ou seja, sempre vou intercalar. Em um dos intervalos eu faço as 2 alças pulando 2 pontos. No outro intervalo eu faço uma das alças pulando 3. No próximo fiz as 2 alças pulando 2, na próxima faço 2 pulando 3. E eu vou seguir intercalando assim até o final da volta, mas não se preocupe. Para facilitar, eu vou colocar marcadores aqui nessas alças que eu estou fazendo pulando um ponto a mais para facilitar na hora de você conferir aí no seu, tá? Vou fazer a volta completa e eu mostro para você como ficaram todas as alças aqui e como ficaram as adaptações. Já estou finalizando a volta, olha, fazendo sempre do mesmo jeito, eu fiz as adaptações, coloquei aqui os marcadores para você ver, deixa eu chegar aqui até o final, que veja que nesse intervalo aqui eu fiz uma alça pulando 3 pontos, né? Então, nesse intervalo não fiz alça pulando 3 pontos, as 2 alças pulando somente 2. No próximo intervalo, olha, estou completando aqui um ponto V, então no próximo intervalo eu preciso fazer uma alça pulando 3 pontos, né? Fiz aqui o ponto V, 2 correntes, pulo 2 pontos, e prendo com ponto baixo. Veja que eu comecei na metade aqui, então após esse ponto baixo sobraram 1, 2, 3 pontos, que é exatamente o que eu preciso para fazer mais uma alça com 3 correntes e prender com ponto baixíssimo no ponto baixo inicial, desse jeito aqui, olha, prendo com ponto baixíssimo, alongo esse fio e vou cortar aqui para fazer o arremate com agulha de crochê mesmo. E aí eu vou conferir logo em seguida como ficaram todas as alças. Nessa alça aqui ela tem 3 correntes pulando 3 pontos, então vou até colocar aqui um marcador para a gente não esquecer que aqui temos essa alça pulando um ponto a mais. E eu vou fazer assim, olha, pegar do avesso para frente, né, de baixo para cima, na primeira das 3 correntes que eu tenho logo após esse ponto baixo, vou puxar esse fio para o avesso. Com esse fio no avesso é só amarrar as 2 pontas, nós temos a outra ponta de fio aqui, eu vou utilizar de todo jeito aqui a agulha de tapeceiro, mas você pode fazer esse caminho aqui, olha, com agulha de crochê também, tá? Pode pegar desse jeito aqui, vamos fazer isso com agulha de crochê mesmo para todo mundo fazer igualzinho. E vamos puxar lá para o avesso. Vou ajustar aqui, olha, vou puxar para que as 2 pontas fiquem juntas, aqui na frente ficou igualzinho. Então aqui vou amarrar as 2 pontas de fio e cortar as sobras. Finalizei aqui então mais uma volta e agora eu vou conferir com você. Olha, eu finalizei aqui, né? Logo após o primeiro ponto V, eu fiz as 2 alças com 3 correntes. Todas as alças aqui entre os pontos V tem 3 correntes, tá? As 2 alças então pulando 2 pontos. Logo em seguida eu fiz uma das alças pulando 3 pontos. E eu fiz assim 6 vezes, olha, pulando 3, nessa aqui as 2 alças pulando 2, uma pulando 3. 2 alças pulando 2, uma das 2 alças pulando 3. 2 alças pulando 2, uma das 2 alças pulando 3. Novamente, 2 pulando 2, uma das 2 alças pulando 3. 2 alças pulando 2 e aqui a última alça pulando 3 pontos, tá? E eu tenho um total de 12 pontos V. Se você quiser conferir de forma mais fácil, a cada 2 pontos V nós temos uma alça pulando 3 pontos. Novamente 2 pontos V, uma alça pulando 3 pontos, tá? E assim eu completei aqui mais uma volta. Só que na próxima volta eu não vou precisar desses marcadores, tá? Eu só coloquei aqui para você ver que eu pulei 6 pontos. Vamos começar aqui no lilás, que temos somente um, né?
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei no lilás de novo. Então, 6 alças pulando um ponto a mais, finalizei assim mais uma etapa. Na próxima volta eu vou utilizar a cor 7259 e vou começar, olha, dentro desses espaços de duas correntes que nós temos no ponto V. Você pode começar em qualquer um deles e para começar do jeito tradicional é só amarrar aqui, olha, na alça de duas correntes. Eu vou mostrar aqui as duas maneiras de começar. Então, amarra aqui, olha, fazendo somente um nó bem na metade dessa alça, posiciona no dedo para trabalhar, introduz a agulha dentro do espaço do ponto V, busca o fio formando uma laçada, prende com um ponto baixo, uma corrente para completar a altura do ponto alto, outras duas para deixar de espaço. Com o falso ponto alto eu vou fazer do mesmo jeito, vou começar também dentro do leque, veja que eu fiz duas voltas aqui. Na agulha, começo fazendo um ponto alto, prendendo essas duas laçadas do falso ponto alto. Agora faço duas correntes de espaço, uma, duas, vou laçar o fio na agulha e vou fazer dois pontos altos. Agora não muda nada a forma de fazer, tá? O restante, só esse início aqui que muda um pouquinho para deixar ainda mais discreto, né? Olha, fiz então o falso ponto alto, duas correntes de espaço, dois pontos altos e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto do leque e três correntes, perdão, uma, duas, três, e vou prender com ponto baixo na próxima alça. Aliás, todas as alças agora nessa volta com três correntes, tá? Então, após o leque, fiz três correntes, prendi com ponto baixo. Vou fazer novamente três correntes, uma, duas, três. Vou na próxima alça, prendo com ponto baixo também. Uma, duas, três correntes. Vou laçar o fio na agulha. Não faço ponto baixo nas alças de duas correntes, tá? Só nas alças de três correntes. Veja que eu lacei o fio na agulha, vou em cima do primeiro ponto alto desse ponto V e faço um ponto alto. Sem fazer corrente de espaço, eu vou fazer dois pontos altos dentro do ponto V. Um, dois. Agora sim, olha, após os dois pontos altos nesse espaço, faço duas correntes e faço mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois e mais um ponto alto agora em cima do próximo ponto. Agora eu tenho um leque aqui completo. Nesse aqui eu comecei na metade do leque, só vou completar quando terminar a volta. E esse aqui, olha, eu fiz o leque completinho. Após o leque, faço três correntes e vou começar a repetir. Uma, duas, três. Vou prender com ponto baixo na próxima alça de três correntes. Três correntes de espaço para formar a próxima alça, prendo com ponto baixo na próxima alça. Três correntes de espaço, a próxima alça tem só duas correntes, então vou direto para o leque. Faço ponto alto em cima do primeiro ponto. Vou fazer esse leque aqui completo, mas eu vou só seguir repetindo assim. Então vou completar esse leque aqui para mostrar para você o resultado, mas é só seguir repetindo assim por toda a volta. Veja que eu estou terminando esse leque, olha, eu vou fazer aqui, prendi com ponto baixo, né? E colocando numa superfície plana ele já fica certinho, como eu sempre digo, é importante fazer esse teste para ver se fica certinho com o seu ponto também. Vou seguir repetindo assim por toda a volta, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo exatamente igual, olha, em todos os leques, né? Cada um dos leques ficam com três pontos altos na lateral aqui, olha, três pontos altos, duas correntes, novamente três pontos altos. Aqui, para finalizar essa volta, eu vou fazer aqui essa última alça, né? Tenho aqui uma alça, três correntes, e aí eu chego aqui no leque que eu comecei a volta. Então eu só preciso fazer o ponto alto em cima desse ponto alto na lateral desse ponto V, faço aqui um ponto alto, e para completar a quantidade, olha, eu comecei fazendo somente um ponto alto, né? Então faço mais um ponto alto aqui no mesmo espaço, dentro, né, do espaço de duas correntes, e aqui sim eu vou alongar o fio para fazer a finalização. Ou você faça aí o ponto baixíssimo aqui, para depois passar o fio para o avesso da peça e finalizar amarrando as duas pontas. Com a agulha de tapeceiro aqui fica bem mais fácil, né? Com esse falso ponto alto fica ainda mais discreto, como você já vem acompanhando ao longo do trabalho. Aqui, olha, coloquei o fio na agulha, vou desmanchar a laçada aqui do falso ponto alto inicial. E aí eu pego na primeira corrente das duas que eu fiz de espaço, olha, pegando os dois fiozinhos na parte de cima e vou finalizar para que eles fiquem exatamente iguais.
Tenho aqui então mais uma volta pronta. Agora, olha, na próxima volta eu já vou trabalhar com a cor tabaco e depois já fazer a finalização com o fio encanto. Para começar a próxima volta, eu vou fazer do mesmo jeito que eu trabalhei com essa cor, tá? Começando aqui dentro desse espaço de 2 correntes. Se quiser fazer do modo tradicional, só amarrar e seguir do mesmo jeito, tá? Amarrar ali fazendo um nó aqui nesse espaço de 2 correntes e depois seguir exatamente como eu expliquei no início dessa volta anterior. Eu vou fazer o início com falso ponto alto também do mesmo jeito, olha, fazendo falso ponto alto no espaço de 2 correntes bem na metade dessa alça. Então faço 2 correntes de espaço após o falso ponto alto, olha, a forma de iniciar exatamente igual. E faço 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2. Após esses 2 pontos altos, olha, veja que o início está exatamente igual. Após esses 2 pontos altos, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos. Aqui na volta anterior, eu só tinha um ponto alto, né? Então, após os 2 pontos altos, eu fiz ponto alto em cima do ponto alto. Desta vez, temos 3, mas a forma de fazer é exatamente igual. Olha, eu fiz os 2, vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos. 1, independente da quantidade, tá, gente? Aqui nessa volta aqui temos mais 3 pontos, mas se você continuar fazendo ele aí maior, né, olha, na próxima volta, por exemplo, temos mais pontos. Então, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, ponto alto em cima de cada um dos pontos, temos aqui um total de 5 pontos altos. Vou fazer a alça com 3 correntes, continuo fazendo as alças com 3 correntes entre um leque e outro, olha, 3 correntes. Prendo com ponto baixo na alça do meio, nunca vou prender aqui, olha, nas alças que ficam antes e após os leques, tá? Então, prendo com ponto baixo na alça do meio. Após prender com ponto baixo, faço 3 correntes, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar no leque. Só começar no primeiro ponto alto, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3. Quando chegar no espaço de 2 correntes, faremos 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou começar na próxima lateral também do mesmo jeito, fazendo 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntes, né? Após as 2 correntes, faço mais 2 pontos altos e depois sigo fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos. E vou seguir repetindo assim por toda a volta, tá? Mesma coisa, vou terminar mais esse aqui para mostrar para você, olha. Fiz o leque completo, né? Ponto alto em cima de ponto alto, 2 no espaço de 2 correntes, mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço, e ponto alto em cima dos próximos pontos altos. 3 correntes de espaço, 1, 2, 3. Prendo com ponto baixo na alça do meio, assim, olha. 3 correntes de espaço novamente. E vou para o próximo leque e vou repetir. Veja que eu estou só repetindo então, olha, vou fazer assim por toda a volta, deixa eu mostrar aqui o resultado. Vai ficando parecido com a volta anterior, só que temos pontos a mais aqui agora, né, em cada um desses leques. Vou fazer a volta completa na hora de finalizar e começar a próxima, que é com essa mesma cor, tá? Então, importante não finalizar aqui e cortar o fio. Vou fazer a volta completa e mostro para você como começar a próxima também. Então aqui, olha, eu vou só completar esse leque, né? Comecei fazendo ponto alto em cima dos pontos altos na lateral desse primeiro leque, onde eu comecei a volta. E para completar a quantidade de pontos, eu preciso fazer mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Se você começou no modo tradicional, é só fazer ponto baixíssimo na corrente que fica logo após o ponto baixo, deixando aqui 2 correntes de espaço, né? Como eu comecei aqui no modo com falso ponto alto, então o que eu vou fazer é desmanchar essa laçada aqui, olha, do primeiro ponto. E agora sim eu finalizo com ponto baixíssimo logo nesse espaço aqui onde eu desmanchei essa laçada, tá? Deixando as 2 correntes de espaço logo à frente. Então vou introduzir a agulha onde eu desmanchei aqui a laçadinha do falso ponto alto, ficam sobrando 2 correntes de espaço. Aqui eu finalizo. Se tiver dificuldade aí para enxergar esse ponto, por eu trabalhar aqui com fio mais escuro, peço até desculpa, mas eu queria gravar essa parte com as mesmas cores que eu utilizei. Aqui você aumenta um pouquinho a luminosidade aí no seu celular, no seu aparelho que você está assistindo, para ver esse ponto, tá? Eu vou só repetir ele aqui, olha, a finalização, que após desmanchar a laçada, fica esse espaço aqui, após esse risquinho do ponto, temos esse espaço aqui para introduzir a agulha e ficam sobrando 2 correntes. Então, é exatamente aqui que eu vou finalizar com ponto baixíssimo, olha. Introduzir a agulha, vou fazer ponto baixíssimo. Esse ponto fica igual a todos os outros também. E para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que nós temos logo à frente.
E agora, com essa laçada na agulha, eu introduzo a agulha no espaço de duas correntes, busco o fio formando duas laçadas e faço um ponto baixo, uma corrente para dar altura do ponto alto, outras duas para deixar de espaço, ou seja, após o ponto baixo temos 3 correntes, mas 2 vai ficar de espaço quando eu completar a volta, tá? Então vou laçar o fio na agulha, vou voltar aqui no mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficou assim. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos aqui da lateral. Essa parte aqui não muda, tá? Nos leques eu vou fazer exatamente igual, só muda mesmo a quantidade de pontos, mas eu estou fazendo ponto alto em cima de cada um dos pontos da lateral, após fazer 2 pontos altos ali no espaço de 2 correntes. Para passar de um leque para o outro, dessa vez eu vou fazer diferente e aí eu explico também se você precisar fazer adaptação. Vou mostrar aqui do meu jeito, tá? Após todos os pontos altos do leque, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer um ponto trindade utilizando essas 2 alças. Após laçar o fio na agulha, eu vou na primeira alça, busco o fio, alongo para formar mais ou menos metade da altura do ponto trindade. Sem fazer corrente de espaço, eu vou introduzir a agulha na próxima alça, olha. E busco o fio que vem do novelo, tenho aqui 4 alças. Passo em 3, alongo um pouquinho, passo em outras 2 para completar o ponto trindade. Em seguida faço uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou para o próximo leque, vou trabalhar ponto alto em cima de cada um dos pontos altos até chegar no espaço de 2 correntes que eu tenho aqui dentro do leque. Chegando no espaço de 2 correntes que nós temos dentro do leque, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntes de espaço, novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, e vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos. Eu vou fazer mais esse próximo aqui para mostrar o resultado e explicar caso fique repuxando aí para você adaptar no seu também, tá? Porque depende muito dos pontos de cada um. Eu sei que quem tem o ponto mais apertado vai ficar fechando como um chapéu, mas é super fácil resolver, tá? Olha, completei mais esse leque e vou repetir o ponto trindade, veja só. Após os pontos altos faço uma corrente e vou fazer o ponto trindade. Lacei o fio na agulha, vou na primeira laçada buscando um fio, vou na segunda laçada, busco novamente, temos 4 laçadas, passo em 3, alongo um pouquinho, passo em mais 2. Uma corrente de espaço, vou para o próximo ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto. Vou fazer até a metade desse leque aqui só para dar sustentação aqui para mostrar entre um leque e outro como ficou. Aqui, olha, fazendo os pontos altos em cima dos pontos. Outros 2 aqui no espaço de 2 correntes. Essa parte eu estou fazendo um pouco mais rápido porque é repetição. 2 correntes. E aqui, olha, veja que entre um leque e outro eu tenho ponto trindade separado por uma corrente. Se o seu ficar repuxando como se fosse um chapéu, como se tivesse faltando ponto, você pode fazer 2 correntes de espaço antes e 2 correntes de espaço aqui após o ponto trindade, tá? E aí você faz em todos eles e faça um teste. Mas é muito importante você fazer uma boa quantidade para depois fazer o teste, porque às vezes parece que está repuxando, você faz completo, aumentando os pontos, fica sobrando, fica formando ondulação. Se ficar repuxando só um pouquinho, não faça as 2 correntes, porque na próxima volta nós vamos trabalhar com o ponto zigue-zague, que já vai auxiliar um pouco, deixar isso aqui mais solto no final. Então, se ficou repuxando só um pouquinho, não aumente 2 correntes aqui para 2 correntes, porque senão vai ficar formando ondulação. Então, faça o teste primeiro, qualquer coisa, desmancha, refaça, mas é importante que fique certinho, tá? Então, tá todas as dicas aí, eu vou seguir repetindo essa volta aqui do mesmo jeito até aqui o final, e aí mostro para você como fazer o arremate e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta e desta vez, olha, eu vou fazer aqui até o último ponto alto nessa lateral. Para completar os pontos, eu vou fazer mais um ponto alto aqui dentro do espaço de 2 correntes. E aí esse aqui, como eu comecei fazendo ponto baixíssimo na primeira corrente, depois fiz um ponto baixo, ele fica um pouco mais espesso, né? Então eu vou introduzir a agulha para buscar esse fio para fazer o ponto alto, mas deixo essa laçada bem ajustada na agulha. Faço a primeira fase, olha, ajusto um pouco mais para não ficar diferente.
alongo a última fase do ponto alto e completo ele. Assim, olha, fica exatamente igual todos os outros. Agora eu vou só alongar o fio aqui para fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, vou cortar e fazer esse acabamento como eu já fiz nas voltas anteriores. Cortei o fio, olha, eu vou colocar na agulha. E dessa vez, olha, não temos a laçadinha do falso ponto alto, né, por ter começado com um ponto baixo e uma corrente, então vou na terceira corrente, que é das duas que ficam sobrando, é a primeira das duas que ficam sobrando, tá? Pego assim em cima, pegando os dois fios, passo de cima para baixo no último ponto e passo dentro da primeira corrente, ou seja, na corrente que está logo após o ponto baixo, saindo com o fio no avesso da peça. Ajusto bem para ficar exatamente igual todos os outros pontos e com o fio no avesso da peça eu vou só costurar ele aqui para chegar onde está a outra ponta de fio para amarrar as duas juntas. E tenho aqui então mais uma volta pronta. Na próxima volta eu vou trabalhar com o fio encanto, tá? Não é o encanto slim, é aquele encanto que é um pouquinho mais grosso, que eu mostrei para vocês, olha, com o Tex 777, tá? Nesse detalhe aqui eu utilizei o encanto slim, que tem o Tex 415, ele é um pouquinho mais fino. E agora então eu vou utilizar o fio encanto. Você pode inclusive utilizar aqui nessa última volta esse fio de cor mostarda, se você quiser, ou esse outro amarelo também, se você não quiser utilizar o fio encanto, que já vai dar um brilho aqui, vai dar uma cor como se fosse o efeito dourado, dá esse mesmo efeito, tá? Então, se você não quiser utilizar o fio encanto, você pode utilizar aqui a cor mostarda novamente, ou a primeira cor da nossa sequência, que é o amarelo candy, tá? A cor 1114, vai acender e dar o brilho aqui do mesmo jeito. Para que o início e final da volta fique perfeito, eu vou começar trabalhando dentro do espaço de duas correntes que nós temos aqui dentro do leque. Temos 12 leques desse, né? Você pode começar em qualquer um deles. Eu vou posicionar o fio no dedo deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento. E vou pegar aqui, olha, na primeira das duas correntes que nós temos de espaço, pegando somente um fiozinho mais na parte de trás, vou buscar o fio que vem do novelo e prender, assim, olha, como se fosse um ponto baixo. Agora, introduzindo a agulha no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Olha, eu vou buscar o fio que vem do novelo, fico com duas laçadas e faço um ponto baixo. 3 correntes de espaço, 2, 3. Volto aqui, olha, nesse último ponto baixo, pegando os dois fiozinhos na parte de cima. Isso aqui, se você fizer com fio Barroco Max Color 6 de outra cor, do mesmo jeito, tá? E faço um ponto baixo aqui para formar o ponto picô. Ficou assim. Vou na próxima corrente, pegando somente um fio, e faço ponto baixo também, assim o ponto picô vai ficar bem centralizado aqui na ponta desse leque. Agora eu vou trabalhar nesses pontos altos aqui da lateral, e eu vou fazer ponto baixíssimo, corrente de espaço, ponto baixíssimo, corrente de espaço, ponto baixíssimo, corrente de espaço. Tudo isso pegando somente esse fiozinho mais na parte de trás, tá? Tem que fazer esse intercalar desse jeito, olha, eu vou no primeiro ponto, faço ponto baixíssimo, faço uma corrente de espaço. Vou no próximo ponto, faço ponto baixíssimo e faço uma corrente de espaço. E tem um truque para facilitar esse ponto aqui, que eu sei que muita gente encontra dificuldade em fazer o ponto baixíssimo, principalmente após uma corrente. Se você deixar a laçada aqui, olha, bem ajustada assim na agulha, quando for buscar o fio para fazer o ponto baixíssimo, é difícil passar nessa laçada que está ajustada. Então, deixa ela mais alongada. E aí você vai buscar o fio, olha, para fazer o ponto baixíssimo no próximo ponto e vai com o dedo polegar segurar essa laçada. E aí busca o fio e passa em todas as laçadas. Uma corrente de espaço, vai no próximo ponto e faz o ponto baixíssimo. Uma corrente, vai no próximo ponto e faço o ponto baixíssimo. E vou seguir assim até o próximo ponto, até o último ponto alto aqui dessa lateral. Ficou assim. Quando chega aqui, olha, nesse espaço onde nós temos uma corrente, um ponto trindade e uma corrente antes do próximo leque, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou pular a corrente aqui, vou direto no ponto trindade e faço ponto baixíssimo. Após o ponto baixíssimo no ponto trindade, faço uma corrente, pulo a corrente de espaço, vou direto para o próximo leque. Começo com um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente. Quanto mais solto você deixar
esses pontos aqui, mais fácil trabalhar e o ponto rende mais. E sempre intercalar, olha, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente. Vou fazer até a corrente de espaço, mas olha, quando chegar aqui no último ponto alto, eu só faço o ponto baixíssimo e não faço a corrente de espaço, tá? Olha, eu fiz o ponto baixíssimo, porque logo à frente nós temos as duas correntes de dentro do leque. E aqui eu vou repetir o ponto picô. Então eu faço um ponto baixo na primeira corrente, ponto baixo dessa vez, olha. 3 correntes de espaço. Volto no ponto baixo já feito com esse tipo de fio, pegando os 2 fiozinhos na parte de cima dele, desse jeito. Posiciono esse fio e faço novamente ponto baixo para formar o ponto picô. Em seguida, faço ponto baixo na segunda corrente, assim o ponto picô fica centralizado. E agora eu sigo repetindo, olha só como vai ficando aqui o efeito. Vou repetir aqui na lateral desse leque aqui para vocês memorizarem. Ponto baixíssimo no primeiro ponto, uma corrente de espaço. Ponto baixíssimo, 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 corrente de espaço. Vai memorizar isso aí, hein? Ponto baixíssimo, corrente de espaço. Ponto baixíssimo, cheguei na corrente de espaço do ponto trindade. Olha, ponto baixíssimo, corrente de espaço. Vou direto no ponto trindade, faço ponto baixíssimo, corrente de espaço. Vou direto nos pontos altos e continuo aqui fazendo por toda a volta desse jeito. Como você pode ver, eu só faço ponto baixíssimo nos pontos altos, né? Nas correntes que estão dentro do leque eu fiz ponto baixo. Nas correntes que estão entre os pontos trindade, eu não faço nada, simplesmente pulo ele. Vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo sempre do mesmo jeito, olha, intercalando corrente com ponto baixíssimo. E eu vou fazer até o último ponto alto, né? Eu comecei nas correntes de espaço, então faço ponto baixíssimo no último ponto alto. Tenho logo à frente a corrente onde eu comecei a volta. Se você não tem agulha de tapeceiro, faça ponto baixíssimo aqui nesse ponto, alonga bem esse fio, passa ele para o avesso, amarra bem as duas pontas e corta a sobra. Mas com a agulha de tapeceiro, olha, quando fizer ponto baixíssimo no último ponto alto, não vou fazer ponto baixíssimo ali no início, vou alongar esse fio, cortar e fazer o arremate aqui com a agulha de tapeceiro. Com a agulha de tapeceiro, que é bem parecido com o que eu já fiz nas voltas anteriores, mas como eu comecei aqui com um ponto baixo, nesse espaço aqui, olha, eu vou introduzir a agulha de trás para frente nesse primeiro espaço aqui desse ponto baixo que eu fiz, para prender o fio, olha, entre o espaço aqui desses pontos, desse jeito. Agora sim passo de cima para baixo aqui no último ponto baixíssimo, introduzindo a agulha em cima do último ponto alto, saindo com a agulha no avesso da peça. Veja que eu vou formar esse espaço ali e ao mesmo tempo puxar o ponto picô para próximo do último ponto. Com os fios no avesso da peça eu vou só amarrar bem as duas pontas e cortar a sobra. Fiz o arremate das pontas de fio e tenho aqui a peça quase pronta. Para ficar 100% só falta, olha, colocar uma gotinha de cola pano em cada um dos arremates. Eu vou fazer isso depois, eu vou esperar secar essa cola que ela fica transparente. Esse aqui, olha, essa cola de 15 gramas da Círculo, cola pano, ele tem essa pontinha aqui que facilita colocar só uma gotinha de cola, não ficar aquele monte de cola aqui, olha, no trabalho. E veja que ele é um pouquinho leitoso, só que quando seca ele fica transparente. Eu vou fazer isso aqui, colocar essa gotinha de cola em todos os arremates. Assim, além de perfeito, vai ficar seguro e aí a gente pode enviar para o cliente sem medo. Veja que eu estou colocando essa gotinha de cola em todos os arremates, tá? Começando sempre do centro aqui para a borda, para não correr o risco de colocar a mão onde a cola ainda não secou. E agora, olha, fiz na penúltima volta, só falta agora colocar uma gotinha de cola onde eu comecei o arremate com o fio em canto. Tá? É só colocar passando a mão assim, olha, a gente consegue encontrar porque ele fica um pouquinho mais grosso do que o acabamento, do que os outros pontos, né? Então, pinguei aqui em todos eles, agora é só esperar secar, essa cola vai ficar transparente e o trabalho vai ficar perfeito. Eu terminei aqui o trabalho, mas eu fiz mais duas peças aqui com outras combinações de cores.
Nesse aqui, olha, eu utilizei tonalidades de verde, a mesma receita, só mudando as cores. E nesse aqui eu também fiz com a mesma receita, utilizando somente a cor 4131, que é essa cor cenoura, né? Eu espero que vocês tenham gostado aqui dos modelos, mas contem nos comentários quais as combinações de cores preferidas e quais as cores você vai utilizar para fazer o seu suplá. O nome desse suplá é Rainha, em homenagem à Neguinha, a nossa rainha que viveu com a gente durante 15 anos, e inclusive tem vídeo dela aqui no canal quando eu nem sabia fazer crochê. Sempre que eu colocava um tapete no chão para fotografar, ela pulava em cima e, claro, eu não perdia o clique, por isso eu tenho muitas fotografias dela testando os tapetes antes que eles viessem aqui para o canal. Ela que nos escolheu e por isso a gente sempre brincava que nós éramos os súditos dela, e ela mandava em tudo, era dona de tudo, era nossa rainha, e ela viveu assim como rainha por 15 anos, e a gente é muito grato por tudo que ela proporcionou pra gente. Eu sei que ela viveu muito feliz, a gente também, então a gente queria agradecê-la de alguma forma, fazendo uma homenagem aqui, sabendo que vocês também, muitos de vocês aqui têm alguma ligação com ela também, porque sempre perguntavam. Então, para você que gosta da rainha, tira um print agora do suplá rainha, compartilhe nas redes sociais, porque assim é uma forma de você homenagear também. Um forte abraço e até o próximo vídeo.